gente, eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciante e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda, não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia, verifique se você realmente é inscrita no canal, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais e principalmente, meninas, não esqueçam do like de vocês. O like de vocês é o pagamento da artesã, o pagamento da professora, é o pagamento pelo conhecimento. Então é assim, nós estamos vindo com uma sequência de vídeos de régua para barrado, tá? Porque os comentários mais recorrentes, né, aqui no canal, são de pessoas que pedem modelos novos de barrados de pano de prato, pessoas que estão complementando com a renda familiar, pessoas que estão até sustentando, né, o lar com a venda de panos de prato e querem diversificar. E eu venho com uma sequência de vídeos com réguas para barrado, réguas que a gente faz aqui no canal, juntas, e logo depois eu faço o pano de prato, né, o barradinho, mostrando como utilizar essa régua. Hoje nós vamos fazer a régua da aula passada, que é essa régua aqui, ó. Nós fizemos um vídeo com o pano de prato dessa régua e agora nós vamos fazer utilizando ela de uma outra forma, utilizando ela como régua de recorte, que é para ficar assim, ó, com essa beiradinha. Gente, fica muito bonitinho, ó que delícia de barrado. Chama com certeza o olhar da cliente, tá? Eu espero que vocês gostem. O passo a passo tá bem detalhado, dá para acompanhar, mesmo que você seja uma iniciante na costura criativa, vai dar para você acompanhar direitinho, tá? No final do vídeo eu dou sugestão de preço. Eu espero que vocês gostem. E durante o vídeo tem algumas dicas de linkzinhos que eu sugiro, que são conhecimentos que vão enriquecer a sua costura, tá? Ó, beijão no coração de todas. E ó, vamos trabalhar, meninas. Então, meus amores, na aula passada nós fizemos esse barrado aqui de pano de prato com essa régua aqui, tá? E eu falei na aula que essa régua é o quê? Essa régua é uma régua de recorte e que nós utilizaríamos ela como régua de aplicação. Essa técnica aqui ela foi utilizada como aplicação. Hoje nós vamos utilizar essa mesma régua como régua de recorte e vocês vão ver a diferença que fica. Isso é para vocês verem que com uma régua vocês podem fazer, vocês podem utilizar e aguçar a criatividade de vocês, tá? Então, é o seguinte, vou deixar na descrição desse vídeo o link aqui embaixo, o link da aula, dessa aula aqui, tá? Nessa aula eu ensino a fazer esse barrado e o mais importante, eu ensino a fazer esse molde aqui de régua, que é o molde da régua E. Hoje nós vamos utilizar essa mesma régua, só que como régua de recorte, tá? Nós vamos precisar de um tecido de pano de prato. Eu compro o meu a metro, você vai comprar o seu da forma que você costuma comprar. Eu faço bainha nas laterais maiores, uma bainha bem fininha, própria para barrado de pano de prato mesmo. E eu costumo fazer, quem acompanha aqui o canal sabe, eu costumo fazer barrado nas duas extremidades.
eu faço um barrado, que eu chamo barrado principal, que é um barrado mais decorativo, e na outra extremidade eu faço um barrado que eu chamo barrado secundário, que é um barradinho mais estreito, com ó, um elozinho de tecido para dona de casa pendurar na sua cozinha. Esse barrado aqui faz a diferença na hora da venda, tá? Então é assim, se você quiser aprender a fazer esse barrado, se você quiser aprender a fazer esse tipo de bainha aqui bem fininha e estreitinha, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da aula de 3 dicas de acabamento para pano de prato, tá? E vai aparecer um cardzinho aqui em cima, é só clicar, já vai direto para a aula. Aí nós vamos, para fazer esse nosso barrado de recorte, nós vamos precisar só desse material aqui, tá? É assim, aqui é um tecido estampado, ele no assim, ele tem 22 centímetros. E no assim, ele tem 3 centímetros a mais que a largura do pano de prato, porque eu quero que sobre 1,5 centímetro de cada lado para fazer o acabamento. Assim tem 22 centímetros, porque esta régua, ela tem esse movimento aqui, ó, tá? Ela tem esse movimento aqui. Então, ela precisa, como se diz, ela precisa de um campo maior para você recortar o tecido, tá? Nós vamos precisar também de um outro tecido, um tecido que seja um tecido de composição. Eu estou usando esse aqui de poá, porque aqui tem bolinhas também. Eu acho que vai compor bem, tá? Eu cortei 5 centímetros assim, dobrei 1 centímetro para dentro, passei e vinquei, mais 1 centímetro para dentro, passei e vinquei. Isso com 3 centímetros a mais que a largura do meu pano de prato. Para estabilizar esse nosso tecido aqui, primeira coisa que eu vou falar para vocês, geralmente eu corto a orelha. Nesse caso não precisa, porque como vai ser uma régua de recorte, nós vamos recortar, não há necessidade de cortar a orelha, tá? Nós vamos pegar aqui, ó, o nosso tecido do barrado, dobrar ele exatamente no meio. Aí, é assim, gente, vai depender muito do tecido de vocês. Se o tecido de vocês tem um desenho, e esse desenho tem uma direção, essa parte aqui é a parte de baixo da nossa régua. Então, vai para a parte de baixo do nosso tecido, tá? Aqui o meu, como vocês podem ver, ó, tem corujas de cabeça para cima, tem pássaros de cabeça para baixo. Nesse caso, eu vou escolher o que eu quero que fique para cima e o que eu quero que fique para baixo, tá? Então, o meu eu vou querer nessa posição aqui, tá? Então, eu vou botar ele de cabeça para cima aqui. Aqui, ó, é o vinco do tecido. Então, eu vou colocar essa minha régua aqui, ó, no vinco, tá? 1 centímetrozinho acima e aqui no vinco. E vou riscar. Desse jeitinho aqui, ó, tá todo riscadinho, tá? Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a parte de cima, que é essa parte aqui, e nós vamos recortar em cima do risco. Ó, desse jeitinho aqui, tá? Só a parte de cima. É óbvio que essas partes aqui, nós vamos aproveitar, tá?
Então, vai ficar assim, ó. A parte de cima recortada e a parte de baixo só no risco, beleza? Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos, ó, dobrar aqui o tecido do pano de prato. Ó, passar e vincar. Porque nós queremos centralizar o nosso barrado, tá? Então, é assim, gente, ó. Tecido do pano de prato com avesso para cima. Tecido do barrado também com avesso para cima. Nós vamos centralizar. O que é centralizar? Nós vamos pegar aqui, ó, o meio, que é justamente a pontinha do... esse que tá vincado aqui do pano de prato, do barrado. Ou seja, a pontinha do nosso coração. Vamos alfinetar essa pontinha. Vamos alfinetar o lado de cá também. Lembrando que os dois estão com o avesso para cima. Vamos alfinetar direitinho. Ó. Vamos alfinetar todas as pontinhas. E vamos para a máquina fazer uma costura em cima do risco. E essa costura, ó, aqui é o finalzinho do meu pano de prato. Eu vou marcar. Então, a minha costura vai começar aqui, tá? Vim, toda a extensão, e vai parar aqui, ó. Aonde termina o meu pano de prato. Não vai subir, não, ok? Vou alfinetar e para a máquina costurar em cima do risco. Começando daqui, retrocesso, em cima do risco. Ponto reto bem pequenininho, porque vai te ajudar, e aqui retrocesso também. Porque o ponto reto bem pequenininho, ele te auxilia, te ajuda a costurar melhor nas curvas. Todo costuradinho, tá? A parte de baixo. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos, ó, cortar, deixando uma margem pequena, tá? E nesses biquinhos aqui, deixa eu botar aqui a régua para vocês verem. Nesses biquinhos aqui, ó, tá? Nós vamos dar um piquezinho maior, porque na hora de desavessar, ou seja, na hora de virar o nosso pano de prato, nós queremos que fique bem certinho. Se ao virar o pano, o seu barrado, você sentir que tem algum lugarzinho que está repuxando, ficando enrugado, você torna a desvirar e dá mais um pique. Só toma cuidado, gente, para não costurar, não cortar a linha que vocês costuraram, tá? Senão vocês vão danificar o trabalho de vocês. Isso aqui é uma régua de recorte, tá? Com os corações, tudo bonitinho. Aí você vai virar do avesso, ó. Você vai, ó, aqui você vê que sobrou mais. Você vai cortar igual essa aqui, ó, com 1 centímetro só. Nós só queremos que sobre 1 centímetro. Só para ajudar mesmo no acabamento, tá? Faz com capricho, direitinho, para ficar assim, ó, a beiradinha fica toda direitinho. Tá aqui, o que você vai fazer? Você vai dobrar essas quinas aqui pra dentro, ó. Dobra pra dentro, rente ao tecido, tá? É facinho de fazer isso. Alfineta. Você vai observar que ao fazer isso, vai sobrar essa pontinha aqui, ó,
Tá dando pra ver aqui, essa pontinha? Aí você vai recortar no desenho, ó, pra ficar assim, tá? O outro lado a mesma coisa. E o essencial, alfinetar tudo para poder casear. Só que, deixa eu falar uma coisa com vocês. Se vocês tiverem a cola de tecido, é muito mais prático do que alfinete nessa hora. Então, você vai colocar a cola de tecido em toda a superfície, colar direitinho aqui, tá? Porque aí você vai ter a certeza, a segurança na hora de trabalhar, tá? Ó. Mas como vocês podem ver, com alfinete dá pra fazer perfeitamente. Eu vou passar a cola a cola de tecido, porque ela vai me ajudar na hora do trabalho, tá? Bem mais prático, ó. Na hora de costurar já tá grudadinho, o acabamento perfeito. Aí, antes da gente fazer qualquer coisa, o que que eu vou fazer? Ó, tem essa ponta aqui e essa aqui, né? Então, eu vou encostar minha régua aqui nessa ponta e a outra régua aqui nessa ponta, tá? E vou riscar. Se você tiver com a caneta que apaga, melhor. Se você tiver com lápis, faça bem de leve, como eu fiz aqui. Isso quer dizer o quê? Lembra aquele tecido que nós passamos 1 centímetro para dentro, outro 1 centímetro para dentro? Que é esse tecido aqui? Então, nós vamos colocar esse tecido aqui, ó. Aqui. Tá? E ele vai vir, ó, encostadinho de onde nós riscamos. Ó. Encostadinho de onde nós riscamos. Tá? Eu cortei ele com 1,5 centímetro de cada lado maior. Mas aqui nós podemos diminuir um pouco. Porque não precisa ter uma margem tão grande, tá? Aí você vai alfinetar e costurar. Eu, como já falei pra vocês, gosto de praticidade, eu vou utilizar a cola de silicone, tá? A cola de silicone não, a cola de tecido. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Aí é o seguinte, nós fixamos essa faixa, né? Vocês poderiam perfeitamente decorar com laço de fita, vocês poderiam decorar com fuxicos, com botões, ou deixar só faixinha aqui. Eu decidi, como aqueles retalhos de tecido que sobraram, eu decidi cortar elementos, né, desses detalhezinhos aqui e fazer uma aplicação aqui, tá? Desse jeitinho aqui, ó. Eu peguei elementos do próprio tecido e apliquei aqui, cortei direitinho e apliquei aqui. Apliquei como? Com a cola de tecido. Mas se você tem a seu alcance papel termocolante, pode fazer o processo com papel termocolante também. Isso feito, nós vamos para a máquina. A primeira coisa que nós vamos fazer na máquina é casear em volta desse barrado recortado, tá? Você pode fazer um ponto decorativo, você pode usar o caseado, você pode usar o zigue-zague. Não
na sua máquina só tem ponto reto, bota o ponto reto mais pequenininho que tem na sua máquina e costura toda a beiradinha do tecido, tá? Desses daqui também, todo em volta. E depois você vai vir com caseado à mão. Não sabe fazer caseado à mão? Filha, se você na sua máquina só tem o ponto reto e está na costura criativa, você tem que aprender a fazer o caseado à mão. Então, vou deixar na descrição desse vídeo o link da aula de caseado à mão, vai aparecer um cardzinho aqui em cima. Clica, já vai direto para a aula, tá? Então, é assim, fez o caseado, porque tem que fazer, gente, tem que costurar em toda a volta. Mesmo você usando o termocolante definitivo, o papel termocolante definitivo, mesmo você usando a cola de tecido que é feita própria para colar o tecido no tecido. Mesmo assim, você tem que ter uma segurança de você estar vendendo uma peça e você ter a certeza que dali a alguns dias a cliente não vai reclamar contigo porque soltou, porque desfiou, tá? Então, tem que fazer. E tá aqui, ó, prontinho o nosso barrado. Olha como é que fica bonitinho. Olha só, gente, eu fiz, acho que aqui dá pra ver direitinho. Eu fiz o caseado, ó, com a cor, que é uma cor bronze. A cor dela é bronze, a linha. E fica super bonitinho, tá? Show, 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 show. Quando a gente fala régua de recorte, é isso. É esse recortezinho aqui, ó, do fundo do pano de prato. E esse modelo é muito bonitinho, ó. Barrado secundário, tudo direitinho. Então, vocês podem ver que com a mesma régua, pode fazer dois tipos de barrado completamente diferente um do outro, ó. Isso feito com a mesma régua de um e de outro, tá? Ó. Essas réguas, gente, são muito úteis. Procura lá no vídeo, lá no início eu falo sobre isso, porque essa régua aqui, ela facilita muito a nossa vida, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Façam para vocês, façam para dar de presente, façam para vender. A minha sugestão de preço é de 12 a 15 reais. É claro que vai depender muito da região onde vocês moram, do valor do material que vocês compram, da classe social dos clientes que você tem, tá? Mas eu espero que vocês façam, vendam bastante. Espero que essas aulas venham para aguçar a criatividade de vocês. Um grande beijo no coração de todas. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.